Classificação das aves. Anseriformes. Possuem uma membrana entre os dedos dos pés, o que lhes facilita a natação. Bico achatado e pernas curtas. Exemplos: marreco, cisne e pato. Estrigiformes. Possuem os olhos e cabeça muito grandes. Saem à noite em busca de alimentos passando o dia escondidas em galhos de árvores. Exemplos: mocho e coruja. Columbiformes. Tem o bico pequeno, pernas curtas, papo desenvolvido, asas longas, pontudas e fracas. Exemplo: pombo. Falconiformes. São aves de rapina, que se alimentam de carne. Apresentam bico e pernas fortes. Sua visão é muito desenvolvida. Exemplos: gavião, falcão e águia. Galiformes. Tem o bico curto, pernas fortes, asas arredondadas e curtas. Várias espécies são domesticáveis. Exemplos: galinha, peru e pavão. Passeriformes. São aves de pequeno e médio porte. Apresentam 3 artelhados voltados para frente e um para trás. Essa disposição dos dedos é uma adaptação que permite a essas aves agarrar-se aos galhos das árvores. Em geral, as aves passeriformes cantam, ou seja, são canoras. Exemplos: canário, andorinha e pardal. Psittaciformes. São aves trepadoras. Apresentam a parte superior do bico curva. Sua plumagem é colorida e o bico curto e forte. Exemplos: arara, papagaio e periquito. Respiração. Os pulmões das aves são compactos e muito eficientes. Estão ligados à estrutura muito importante chamada sacos aéreos, que trabalham para a diminuição da densidade da ave durante o voo. Na base da traqueia há uma estrutura chamada siringe, com músculos vocais responsáveis pelo canto. Esses sons emitidos pelas aves possibilitam a comunicação entre indivíduos da mesma espécie, o que é importante para a defesa do animal, para a marcação do território e para aproximar machos e fêmeas no período reprodutivo. Há aves, como o avestruz e o urubu, que não possuem a siringe. Forgetting about yesterday, gonna blow it all away, gonna let things slide, I got nothing to hide, everyone is waiting, waiting for you, don't you know tonight we gonna let it go. So get your groove on and get down. Get down, we're rocking downtown. Get down, no one can hold us down. Get down. Nutrição. Devido à sua intensa atividade, as aves consomem muito alimento de valor energético. Red Bull te dá asas. Em geral, comem sementes, frutos e vários tipos de animais, como vermes, artrópodes, moluscos e vertebrados. Algumas formas apresentam dieta especial, como os urubus, que comem exclusivamente animais mortos, e os beija-flores, que devido ao seu elevadíssimo metabolismo, usam como alimento insetos e néctar das flores, uma solução fortemente açucarada. Por causa dessa dieta variada, as aves desenvolveram muitas adaptações físicas que as ajudam a caçar seu alimento predileto. Seus bicos, em particular, variam bastante em forma, tamanho e força, dependendo de sua alimentação. Sistema circulatório. Nas aves, a circulação é completa e dupla. Completa, pois não se misturam o sangue arterial, que parte do coração, e o venoso, que a ele retorna procedente dos tecidos. Dupla, já que dispõe de um circuito pulmonar
e de outro que irriga o resto do corpo. Há diferença do que ocorre nos grupos inferiores dos vertebrados, peixes, répteis e anfíbios. O coração apresenta 4 cavidades, 2 aurículas e 2 ventrículos. Reprodução. Você já viu, vai ter sacanagem. As aves frequentemente mostram um dimorfismo sexual muito marcante, sendo os machos mais vistosos do que as fêmeas, com penas maiores e mais coloridas. São comuns também grandes papos e cristas de cores bem vibrantes. É isto que faz com que o macho atraia a fêmea para fazerem um ninho e formarem uma ninhada. Outras aves realizam complexos e curiosos rituais de dança a dois, e diversas posturas corporais quando pretendem acasalar. Apesar da maioria das espécies de aves machos não possuírem órgão copulador, a fecundação é interna. A transferência de espermatozoides para a fêmea ocorre pela justa posição das aberturas das cloacas de ambos durante a cópula. Após a cópula, as fêmeas eliminam os ovos pela cloaca no ninho, e estes ovos, ricos em vitelo, são protegidos por uma casca calcária. O ovo já pronto, então cozido, quer dizer, zigoto, são incubados nos ninhos pelos pais e então ocorre seu desenvolvimento. Durante a incubação, o macho ou a fêmea, ou ambos, em rodízio, assentam-se no ovo para manter em temperatura adequada. Dentro dos ovos, mais ou menos em média de 2 semanas, o embrião se desenvolve até tornar-se uma pequena ave. Os ovos não fecundados são chamados de ovos não galados. Algumas adaptações específicas. As aves têm o corpo coberto por penas, que protegem o corpo da perda de calor e auxiliam o voo. As patas também são adaptadas ao tipo de ambiente em que vive a ave. Seu esqueleto é delicado e forte, totalmente ossificado. Tem ossos muito leves e às vezes são cheios de ar, ossos pneumáticos, que facilitam o voo. O seu tubo digestivo é completo composto: boca, faringe, esôfago, papo, estômago químico, estômago mecânico, intestino, cloaca e órgãos anexos, como o fígado e o pâncreas. As aves não têm bexiga urinária, mas seu sistema urinário é composto pelos rins e uréteres. Por esse motivo, elas não conseguem acumular a urina, que se mistura com as fezes e é eliminada pela cloaca, com uma secreção semissólida. As aves têm a audição e a visão muito desenvolvidas. A visão é muito aguçada e conseguem visualizar objetos a longa distância. Seus ouvidos são melhores que os dos répteis. Sua pele é recoberta por penas e com glândulas. As aves aquáticas apresentam na cauda a glândula uropigiana, para impermeabilizar as penas. Seu cerebelo é bastante desenvolvido, pois este órgão será relacionado ao equilíbrio durante o voo. São capazes de voar longas distâncias e retornar ao ponto de partida. Apresentam 12 pares de nervos cranianos. O movimento das asas durante o voo é devido principalmente aos grandes músculos peitorais. Algumas aves de hábitos terrestres possuem a habilidade de voar, como é o caso dos galiformes. Entretanto, essas aves possuem os músculos de voo brancos, ou seja, que possuem pouca mioglobina. Ah, é verdade. Falando em galinha, uma vez eu me lembro, que nós estávamos num sítio com a minha família, então... eles estavam querendo comer a galinha, eles estavam preparados para matar. Aí eu comecei a gritar: não mata a galinha, coitada da galinha. Mas aí, eu não sei, a galinha se invocou, olhou pra mim com aquele olhar. Aí eu decidi sair correndo, porque ela começou a correr atrás de mim. Então eu: mata essa desgraça, mata essa galinha. Mas eu não sei por que ela não conseguiu me alcançar. Por que será? Porque estes músculos se contraem com rapidez, porque possuem poucos vasos sanguíneos para levar oxigênio e outros combustíveis às fibras, o que os torna inaptos para uma ação prolongada.
pessoal,